Olá, bem-vindo de volta, herético no caminho da perdição, a mais uns contos do caos. Olá, meus amigos, bem-vindos de volta a mais uma transmissão totalmente proibida pela Inquisição, onde nós vamos falar de algumas histórias curtas, eventos importantes que adicionam a lore do 40.000, mas que não vale a pena trazer num vídeo só disso, porque é um pedacinho da história, mas é um pedaço legal, e juntando todos, dá um vídeo interessante pra você saber. O vídeo vai manchar a tua alma e vai te levar pra longe de Deus Imperador? Não, longe de mim fazer uma coisa dessa, mas meus amigos, vamos contar algumas histórias do universo do 40.000, incluindo das forças da ruína, dos aliens e do reboot Guilherme. Não, porque imagina só, um cara que anda com uma elfa e faz tecnologia alienígena e mexe no trabalho do imperador e nega que o imperador é um deus, com certeza é um primarca traidor. Peraí, como assim? Não? Tem alguma coisa muito errada nisso aí. Mas vamos lá, começando pelo Belisarius Caw, o pato de... Desculpa, não é fantasy. O mão direita do reboot Guilherme, o Belisarius Caw, o arquimago mecânico que, faz tudo que o maldito reboot Guilherme pede pra ela, e ele tem a melhor armadura de todas, a Plot Armor, então ele consegue ter sucesso aonde outros falham. E o Belisarius Caw, por que eu trouxe ele aqui? Porque teve algumas julgamentos, cortes, não sei exatamente como tu prefere chamar, mas os mecânicos fizeram verdadeiros julgamentos com ele, tipo uma CPMI do Belisarius, pra ver o que ele tá fazendo. E então, detalhe, hoje o vídeo é patrocinado pelo concerto de torradeira dos mecânicos. Mande fotos da sua torradeira e nós vamos fazer um orçamento. Com certeza não é um esquema para conseguir fotos da sua torradeira. Pode mandar sem medo. No caso, o Belisarius Caw, ele foi interrogado pelos outros mecânicos porque ele foi... Não sentenciado quando tu já diz o que aconteceu. Imagina só, fazer um julgamento onde a sentença já tá feita antes do julgamento acontecer. Jamais isso vai acontecer na história humana, nunca nesse país. Bem... Mas não é acusado, isso, a palavra que eu queria era acusado. Ele foi acusado de fazer uma das maiores heresias tecnológicas que já existiu. Descobriram da inteligência artificial que ele fez? Não é essa. É por causa dos primários marines, porque ele fez, ele mexeu no projeto do imperador. Não, também não é essa. Então qual é a heresia que ele cometeu? Pasmem, meus amigos, a heresia da inovação. Não, sim, dizem que Belisarius inovou tecnologia, o que é proibido completamente pelo dogma dos mecânicos. Tu não pode inovar nada, se tá funcionando tu não mexe, se quebrou tu reza. Ponto. É assim, sempre foi assim, sempre será assim. Mas vamos ter que entrar no julgamento do Belisarius Caw, então. O Belisarius se encontrou cercado por outros arquimagos e eles começaram a questionar algumas ações dele e, tava feio pro lado dele. E um arquimago falou: Belisarius, você é acusado da mais alta heresia tecnológica. E o Belisarius falou: não, eu não fiz heresia tecnológica nenhuma, não computa. E aí o outro falou: sim, tá registrado aqui que você inovou. E todo mundo na tecnologia. Temos várias armas dos seus novos super soldados. Você inovou. E o Belisarius falou: não, eu não inovei nada, eu apenas experimentei. E o outro fala: experimentar é inovar. Ele fala: não é não. Por quê?
ele começa a justificar a sua defesa. Ele diz que ele nada mais fez do que utilizar a tecnologia já existente em outra tecnologia humana. Então ele modificou uma tecnologia humana usando tecnologia humana, e isso não é inovar. E todo mundo, claro que é inovar, Belisário. Se não tinha um negócio, tu fez um negócio, é inovar, Belisário, isso é crime. E o Belisário diz, não, os antigos já tinham essa tecnologia. Então eles começam a dizer, você se iguala aos antigos, Belisário? Não, nunca falei isso. Os antigos, obviamente, chegaram no ápice da tecnologia. Mas a questão é que nós não vamos chegar no ápice somente cavando ruínas e achando restos de coisas que já foram destruídas. E aí eles começam de novo, Belisários, você está dizendo que procurar a Arqueotech é inútil? E o Belisário diz, novamente, vocês estão botando código binário na minha boca, não falei isso aí. O que eu quero dizer é que parte da nossa tecnologia foi destruída e perdida para sempre. Não acreditar que tu vai conseguir tudo, não é acreditar que tu é maior que os antigos, é apenas encarar os fatos e a realidade. Muito foi perdido na Era dos Conflitos, muito foi perdido nos últimos 10 mil anos. E apenas nas ruínas e nas STCs remanescentes nós não encontraremos o todo, e isso é claro. Porém, nós temos o suficiente para unir informações e concluir os elos perdidos. Isso é uma coisa que vários de vocês concordam comigo, e uma força maior nos mecânicos cresce a cada dia que passa, porque atualmente a facção que domina acredita que usar no caso o conhecimento para juntar peças que já existiram, que são humanas e puras e parte do Omnissaia, é errado, mas não são todos. A facção que acha que isso é errado hoje está no comando, mas outros estão vindo em ascensão, e os que acham que nós devemos fechar os elos perdidos da humanidade. E aí o cara diz, eu achei que era heresia, mas é pior, você está sendo empírico, Belisários. E tudo, não pode ser. Pra quem não sabe, empiricismo é tu, tipo, toma um chá de camomila pra febre, digamos assim. Por quê? Porque ajuda com a febre. De onde é que tu tirou essa informação? Da bunda? Não tem sentido. Isso aí não tem porquê. Isso é empiricismo. É tu tomar uma decisão baseada em um conhecimento que vem da tua cabeça e que não tem tipo uma base. Então nos mecânicos tu tem que ter uma base pra tudo. Tu não pode dizer, eu vou botar um carregador automático nessa arma aqui. Não. Por quê? De onde é que tu tirou isso aí? Se tu só quis fazer isso porque tu quis fazer isso pra ver o que acontece, é empiricismo, crime. Tu não pode mexer na arma. Por quê? Porque a arma vem de uma STC é sagrada, um conhecimento arquiteto dos antigos, que tu tá se achando melhor que os antigos, tu vai fazer melhor do que aquilo ali? Não vai, fica quieto, não se mete, e tu fazer o contrário é heresia, e tu vai no mínimo virar um servitor, no máximo queimar nas forjas pra derreter de novo. Então é melhor tu ficar quieto e não querer inovar. E aí no caso, o Belisários fala, não estou sendo empírico, estou apenas utilizando conhecimentos já encontrados em conjunto, porque era assim que os antigos faziam, estou apenas seguindo os passos dos que vieram antes. Aí vem outro acusador, Belisários pelas suas ações, um capítulo de Space Marines foi destruído. Tenso, momento tenso. E aí o pessoal, é verdade essa acusação, Belisários Aí o Belisários diz, não, essa acusação é incorreta,
por minhas ações, eles voltaram e continuam lutando. Aí o cara que te acusou ele de destruir um capítulo de Space Marines fala: aqueles seus primares Belisários, os seus Space Marines. Aí ele diz: eles não respondem a mim e não têm nenhuma lealdade a mim. Novamente nós entramos nesse debate que os meus primares são menos confiáveis do que os originais. Não são. Eles são exatamente o mesmo. Não fiz grandes alterações e eles não devem nenhuma lealdade ou obediência a mim. E o acusador diz: mas você nega que o capítulo original morreu por suas ações, Belisários. E o Belisários diz: eles morreram lutando contra uma invasão dos tiranídeos. Os tiranídeos invadiram o seu planeta natal e foi decisão do seu mestre de capítulo lutar até a morte. Não tive nada a ver com essa decisão e, graças à minha influência, o sacrifício deles foi mais efetivo. Apenas isso. Eles escolheram lutar e não se retirar, mas graças a mim, a semente genética foi salva e pôde ser modificada, e agora eles voltaram a lutar com a bandeira honrada do capítulo que morreu para defender o Império e está de volta lutando em números totais. E aí o acusador diz: não são de verdade. Aí o Belisários fala novamente e a sala toda olha pro acusador e começa a rir. Por quê? Porque os primares marines são realmente muito eficientes. Então, por mais que tu não goste do Belisários Co, isso aí deu pra ele tipo uma moral imensa nos mecânicos. E tu acusar que os primares marines não são leais ao Império, aí não fecha. Isso não dá. Tu pode dizer que eles são, né, não são tão bonitos quanto os modelos originais, porque os modelos originais eram mais quadradão e robusto. E esses aqui são mais redondinho e tático. Mas dizer que eles não são leais ao Império não pega bem. E aí, né, o negócio foi por água abaixo. Mas o Belisários cometeu algum tipo de heresia tecnológica. Novamente, é uma discussão teológica dentro dos mecânicos. Alguns queimariam esse desgraçado na fogueira, outros acreditam que ele tá certo e fazem a mesma coisa. E o Belisários até aponta algumas hipocrisias, e ele aponta que tem divisões teológicas dentro dos mecânicos. Isso é interessante, para saber que tem os mecânicos que são mais, né, tipo, puritanos, acho que seria a palavra correta, puritano da máquina antiga, e outros que acreditam que dá para fazer algumas coisas para chegar na mesma beleza da máquina antiga, só que um pouco diferente. Acho interessante isso para ver que os mecânicos não estão todos no mesmo barco, e mesmo eles estando conectados por uma espécie de Wi-Fi, eles têm diferenças incríveis de personalidade e teologia, e isso pode levar a uma cisma entre os mecânicos. Mas peraí, já não tem uma cisma? Tem os Dark Mecânicos que saem do caos. Tem, mas nada impede que existam diferentes facções dentro dos mecânicos, uma mais puritanas e outras não. E só antes de terminar essa parte dos mecânicos, o Belisários Co também foi acusado de interagir com aliens. Não, sim. E ele diz que nós temos muito a aprender dos Necrons, que ele conversou e manteve o Necron preso, mas isso não vem ao caso. Mas ele teve conversas com o Necron, e ele acredita que algumas conversas com os Necrons são muito elucidativas e realmente são uma conversa de um nível imenso, principalmente com o Trazyn, o Infinito. Então agora vamos falar só de uma interação do Trazyn e o Infinito. O Trazyn vai pra lá e pra cá, ele tá, né, por aí procurando coisas pra colecionar, e eventualmente ele faz uma filantropia ajudando as espécies menos favorecidas da galáxia, no caso nós, os Monkey. Então, quando ele quer ajudar a gente, de vez em quando ele ajuda, mas não ajuda porque, tipo, da bondade do seu coração frio de lata, ele ajuda porque dá na telha, e talvez ele quer, tipo, pegar algumas coisas no meio do processo, só pra dizer que, nossa, isso aqui é histórico, cara, olha só. Então, o Trazyn tem suas
próprias vontades, seus próprios, né, como é que eu vou explicar? Não é vontade, seus próprios interesses pessoais, mas querendo ou não, durante a queda de Cadia, ele foi muito importante e ele ajudou o Belisarius a entender uma coisa. As máquinas dos Necrons, os Pylons, são feitos para manter a energia caótica do imaterial longe, neutralizada. Então essa energia enorme dos Pylons pode ser usada para fechar a cicatriz Malediton. Então o Belisarius entende que a chave de acabar com essa incursão caótica que dividiu o Império no meio está na tecnologia dos Necrons. Porém, quando uma coisa com alma fica fechada do imaterial, essa coisa com alma meio que morre, né? Pro Necron, tipo, dane-se, né? Eles não tem mais alma, eles são só uma máquina, então, tipo, se ele está ligado ou não ao imaterial, pra eles, foda-se. Mas pro ser humano, que é uma espécie psíquica e depende da capacidade dos navegadores para navegar no espaço, e também, né, nós temos alma, então nós temos sentimentos, etc. Pra nós ficar num local assim com essa anti-matéria é fogo, mas com essa energia dos Pylons pode ser extremamente letal. E aí, o Belisarius está querendo modificar a tecnologia dos Necrons para não afetar os seres orgânicos. Vai dar certo isso? Olha, cara, vamos ver o que vai dar, não sabemos ainda, e a história está se desenrolando, mas aonde que está a história do Trazen? Durante a queda de Cadia, o Abaddon, o desgraçado, decidiu matar todo mundo, e eventualmente o Trazen e o Abaddon se encontraram, e aí o Abaddon, tipo, assim que eu encaixar meu braço e a cola secar, né, porque ele teve que colar os braços que caíram porque as armas dele são muito pesadas, eu vou te pegar. E o Trazen diz, não vai não, Charmander, escolho você, Squirtle, escolho você, Pikachu também. E aí, ele lança ali um Tesseract, uma bola de tempo e espaço, né, com certeza não é uma bola com um pouco na frente. E lançou aquilo ali, e saiu um esquadrão de Ultramarines, um esquadrão de Salamanders, vários soldados da guarda e um custódio em Cadia durante a batalha. E não eram soldados qualquer, eram soldados que estavam lutando durante a heresia do Horus. Quando os Ultramarines chegaram ali, eles viram o Abaddon e colando o braço, né? E eles imaginaram que o Abaddon era o Horus, e eles começaram a avançar para atacar o Horus, e eles estavam ali imaginando na cabeça deles que eles estavam tipo na batalha ainda contra os tipo os heréticos. E foi interessante isso, porque o comandante desses Ultramarines, na verdade, era conhecido do Abaddon, e o Abaddon acabou tendo que matar ele na batalha. E o Abaddon, tipo, quando ele matou ele, ele pensou, cara, que bênção, tu não saber a desgraça que foi os últimos 10 mil anos, na verdade é uma dádiva, então morra feliz na sua ignorância. E quando o Custódio apareceu ali durante a luta, os soldados da guarda que estavam tipo desmoralizados começaram com um fervor e cantigas de louvor ao imperador, o que também deve ser engraçado para esses soldados aqui do 30 mil, o que eles estão dizendo, Deus, o imperador, esses caras tão loucos. E os soldados revigoraram o combate, porque eles acharam que o Custódio ali na presença delas é que o imperador da humanidade em si mandou reforços para defendê-los, mal sabe eles que era o Trazinho o tempo todo. Então interessante é que um Necron, né, tipo, ajudou os humanos, e os humanos achavam que foi uma dádiva do imperador. Só achei interessante essa história, uma certa ironia no processo. E falando, né, em encontros de terceiro grau com os Necrons, o Guilliman já se encontrou com o Rei Silencioso. Desculpa, o Guilliman já conversou com o Rei Silencioso. Não pode. O quê? Novas palavras do Rei Silencioso? Sim, meus amigos, o Guilliman
estava em uma missão. Uma frota dos Ultramarines estava cometida numa luta contra as forças dos Necrons, porque eles estavam tentando pegar a tecnologia que o Belisarius precisa, e uma frota secreta liderada pelo Belisarius iriam fazer um esquema para tentar roubar a tecnologia dos Pylons dos Necrons. Enquanto isso, o Guilliman chegou ali com uma frota enorme e começou a ameaçar o planeta dos Necrons, e de repente o sol escureceu. As naves dos Necrons eram inúmeras, gigantescas, e uma nave-mãe imensa. E um canal de comunicação se abriu, e o Guilliman então ativou o Vox, né? E no caso, não era o Rei Silencioso, óbvio que não, era um emissário, um dos líderes ali dos Necrons, que consegue falar pelo Rei Silencioso, então um Necron de alta patente. E aí, o Guilliman diz: que você quer, Xeno? E o emissário, né, do Rei Silencioso diz: esse planeta é da dinastia tal, e ela, né, o nome da dinastia eu não lembro agora, desculpa, é um monte de história, vou esquecer, mas no caso ele fala o nome da dinastia e diz que está sob a proteção do meu senhor. Vocês devem sair daqui imediatamente. E o Guilliman diz: por que eu faria isso? E aí ele diz: nossas naves têm capacidade de destruir toda a sua frota ridícula, e a palavra do Senhor dos Necrons deve ser a lei. E aí o Guilliman diz: então eles têm um senhor interessante. E ele começa a querer colher uns verdelé, e ele diz o que ele deseja. E ele diz, no caso o emissário dos Necrons: o meu senhor dá a você... Não, primeiro ele pergunta: você fala pela sua espécie? Aí o Guilliman diz: eu sou o Lorde Regente do Império da Humanidade. Eu falo pela autoridade real de meu pai. Eu sou o Império. E aí, no caso, o Rei Silencioso fala o seguinte, e o emissário dele repassa pro Guilliman: o meu senhor deseja que vocês se rendam imediatamente, saiam desse sistema e suas vidas serão poupadas. Logo, uma comissão de diplomatas irá negociar a sua rendição. Volte para o local da onde vieram e nós iremos enviar os nossos diplomatas. E o Guilliman diz para negociar uma aliança, um tratado de não agressão. E no caso o emissário do Necron começa e ele começa a rir, rir. Não seja tolo, Guilliman. Nós vamos negociar a vassalização da sua espécie inferior perante ao grande reino dos Necrontyr. E aí o Guilliman diz: vassalização. E ele fecha a mão e toda a tripulação, cara, no momento que o Necron diz vassalização, cara, o pessoal fica puto. Dá pra ver que tá todo mundo tipo: vamos matar esses desgraçados de novo, né? Uma vez morrer não foi o suficiente pra eles, vamos queimar todos, meu senhor. Se é pra morrer lutando, vamos morrer lutando aqui. Tipo, a tripulação inteira, e o Guilliman tá tipo suando frio assim de raiva, e o Guilliman começa... E o Guilliman diz: a humanidade só tem um mestre, o Imperador, e nós não servimos nenhum Xeno fracassado. E aí o Alien diz:
o seu imperador é apenas um sopro na existência do universo. Os 10.000 anos que você acredita é nada comparado à existência dos Necron. E aí o Guilliman diz: a sua existência já acabou, o seu tempo já passou, a galáxia é nossa. Se vocês tivessem a força que você acha que tem, vocês já teriam retomado, mas não a conseguem, porque vocês são fracos. Fale uma coisa pro seu senhor: eu irei matá-lo. Ele e toda a sua espécie vão pro inferno de onde vieram. E aí o emissário do Necron, tipo, né, depois dessa queimadura brutal, né, o Guilliman fala pra ele: sua mãe é tão velha que o sobrenome dela é Ossauro. Doeu, essa aí doeu. E aí, né, o emissário diz: que seja, vocês, a sua espécie será exterminada, alguns de vocês ficarão para o zoológico real. E ele corta a transmissão. E aí o pessoal da tripulação diz: senhor, eles realmente, tipo, estão em maior número, tipo, nós vamos ser destruídos. E o Guilliman diz: dê a ordem para uma retirada tática lutando. Ganharemos o máximo de tempo possível aqui. Nós precisamos ganhar tempo para o Call. E vai dar tudo certo. Vai, óbvio que vai, porque o Call, né, tem, né, o escudo do plot. Mas eles roubaram dos Necrons embaixo deles. E o Guilliman diz: um dia será o momento do nosso conflito com eles. Esse dia não é hoje, mas quando vier, eu estarei lá. Tenso. E ele diz: nós sabemos que eles têm uma cabeça. Precisamos cortar a cabeça e o império falso deles cairá. Boa, Guilliman colheu um verde ali, descobriu que agora o Rei Silencioso é um alvo. E talvez um dia venha um conflito contra ele. Espero que vai ser uma história legal, vai ser uma história muito massa. Porque, né, Tiranides é legal e tal, mas robô exterminador do futuro que tem um rei, tipo, absurdamente se achão e que precisa ser decapitado, também é uma história legal pra caramba. E se ele for morto, né, porque, tipo, geralmente no 40.000, né, nenhum herói realmente morre por total. Se esse cara cair, os Necrons têm um monte de outros heróis que podem cumprir a mesma coisa. Acredito que vai ser uma luta épica, um conflito imenso. Com certeza você vai ser convocado para guarda linha de frente. E enquanto os Space Marines vão estar lá, tipo, decapitando Necrons, você vai ser alvo de raios da morte. Mas, né, a gente tentou, né, a gente vai fazer o nosso melhor para lutar com as nossas lanterninhas contra esses monstros aqui. Mas existem alguns Necrons, né, como eu disse, que são muito massa. E um deles que eu queria trazer aqui no vídeo de hoje é o Nemesor Zandrek e o guarda-costas e amigo dele, o Oberon. Por quê? Porque o Nemesor é completamente insano. No caso Zandrek, acho que é mais legal chamar de Zandrek. E o Zandrek, meu amigo, ele é fora da casinha. Depois que ele se transformou de Necrontyr para Necron, ele ainda acha que é um Necrontyr. Ele ainda tem umas coisas meio esquisitas e ele acha que, tipo, ainda tá vivo, né? E que, tipo, tá tudo normal e tá tudo igual e que nada mudou. E o Oberon é, tipo, o guarda-costas dele e amigo dele, e ele vai lutar pelo seu senhor pra sempre, né? Literalmente. E o Zandrek, ele sabe que ele tá meio louco, mas ele nunca, jamais vai abrir a boca pra falar contra o seu senhor e as vontades do Zandrek. Ele cumpre, não só ele, todo mundo, todos os Necrons dele cumprem a risca. E no caso, o Zandrek é fora da casinha. Tipo, teve um dia que o Oberon tava triste. O Oberon tava triste porque ele tava depressivo
porque ele achava que ele não tinha mais alma, né? Porque eles foram sugados, a existência deles é um vazio. E ele tava tipo ali olhando pro nada, pensando: cara, por que a gente existe? Qual é o sentido? Quando tu começa a pensar essas coisas, porque tu não tá bem. Uma pessoa bem não pensa essas porcaria, entendeu? A sua mente com filosofia, tipo, destrói tua mente, sai dessa. Mas o Oberon tava ali, tipo, qual é o sentido da vida? Por que a gente existe no universo? A gente não tem mais alma, não tem nada, tem sentido, tudo é frio. E o Oberon tava ali deprê. E de repente aparece o Zandrek vestido com uma roupinha bem vagabunda de trapo, cobrindo a cabeça e andando na pontinha do pé. E aí ele começa a rir, tipo. E aí o Oberon olha pra ele e pergunta: o que está fazendo, meu senhor? E aí o Zandrek: não é claro, meu amigo Oberon. Eu estou me disfarçando para aqueles chatos da corte não me incomodarem. Ninguém percebeu que eu estou aqui. Todo mundo tinha percebido. Mas o Oberon olha para ela e diz: senhor, por que fazes isso? E ele diz: porque eu vim aqui conversar com você, Oberon. Porque me disseram que você tá nessa burrice de achar que a gente não tem alma, Oberon. Claro que você tem alma, Oberon. Olha só pra você. Você me serve há tanto tempo. Jamais pensou em trair o seu senhor. Você é o cara e o melhor soldado que eu já tive. E o meu melhor amigo, Oberon. E no caso, alguém que não tem alma faria uma coisa dessas. Teria essa lealdade imensa. Você é a melhor coisa que já me existiu. Ele dá um tapa nas costas dele, pum, que bate o Oberon pra frente. Muito obrigado, Oberon. Mas não fale pra ninguém que eu estou aqui. Eu não quero ser incomodado. E ele continua andando com a capinha dela. E o Oberon olha o seu senhor e tipo pensa, ele tenta chorar, ele tenta dar aquela lágrima de masculinidade robótica da morte, mas não sai porque né, o olho dele não produz lágrima, mas ele tá tipo, ele tá certo, eu sou um rato, eu faço isso, então eu tenho alma, porque a lealdade pelo meu senhor prova que eu tenho alma. Eles se adoram, eles são muito legais, esses caras são muito legais, tipo, eles são uma dupla dinâmica muito, muito insana. Teve um dia que uma invasão orc atacou o mundo onde o Zandrek era o líder, e aí o Zandrek pensou: Oberon, esses rebeldes não aprendem mesmo, né, Oberon? Quantas vezes nós já os destruímos? Essa quarta vez? Eles acham que se pintando de verde e usando armas de selvagens, eles vão achar que eu não sei quem eles são. Esses malditos rebeldes de novo, Oberon. Nós já ensinamos pra eles uma vez, vamos ensinar de novo. Junte as tropas, Oberon, vou liderá-las pessoalmente. E o Oberon junta as tropas. No caso, os rebeldes que ele se refere são da época das rebeliões dos Necrontyr. Porque os Necrontyr, né, teve uma época que eles estavam separados e eles achavam que, né, eles poderiam se livrar do controle central do Rei Silencioso, mas, né, os líderes locais botaram a ordem na coisa e o Zandrek era um dos líderes locais na época e por isso, né, que ele botou a ordem, depois ele ficou bem velho e ele acabou, né, sendo transformado mais velho quando ele já tava meio biruta. Talvez o processo de ficar congelado todo esse tempo deixou ele mais biruta ainda, mas ele acha que ele ainda tá vivo e que quem ataca os planetas dele ainda são os rebeldes daquela época. Na verdade, eram os orc, eram os pele verde, que estão atacando, gritando com armas selvagens, e ele acha que são os rebeldes, ele vai matar todos, porque tipo, ele acha que é os rebeldes dos Necrontyr. Ele não sabe o que ele tá enfrentando, mas o desgraçado é um maldito gênio na questão militar. Ele realmente é muito bom e ele sabe usar as tropas dele para tipo o máximo da sua eficiência mortal. Detalhe também que os soldados dele, né, tipo, se estão danificados, eles voltam para base para reparar com teletransporte e reparo automático. Então ele pode lutar quanto tempo ele quiser e, né, isso vai ser um paraíso pros orc, mas ele acha que ele tá lidando com rebeliões enquanto ele tá lidando com invasões alienígenas e ele consegue resolver qualquer uma delas. Esse cara é muito, muito insano. Uma das insanidades mais loucas dele é o que? Depois de uma batalha, era tradição dos Necrontyr se juntar
aos coronéis, tipo, aos generais, aos comandantes inimigos e conversar sobre a batalha e falar sobre táticas e tudo mais. Porque os Necrontyr, querendo ou não, os líderes deles eram tipo das mesmas famílias nobres, etc. E o Zandrek ainda faz isso. Já aconteceu mais de uma vez dele pegar os comandantes das tropas da Astra Militarum que luta contra ele, tipo os comandantes dos soldados imperiais e alguns soldados também que ele acha que são comandantes, e ele puxa eles depois da batalha, eles são sequestrados e eles são levados para uma mesa aonde o Zandrek tá ali rindo com pratos vazios, porque ele não come, né? Tipo, ele acha que tem comida, mas não tem nada lá. E aí ele começa a conversar e eles fazem ali um jantar com os convidados. No caso, né? Não que nem os Druk ou que nem os Night Lords. Eles servem coisas pros convidados pra eles ficar ali conversando e falando. Se tem comida de verdade, acredito que não. Nada que você poderia comer, meu caro mano. E geralmente os convidados acabam morrendo de algum jeito ou de outro, ou por inanição, ou por tentar fugir e ser morto no processo, mas ele tenta ser um cara civilizado e convida os comandantes inimigos pra sentar e conversar, e ele fica ali falando umas coisas engraçadas. Detalhe só, infelizmente, um ser humano convencional como eu e você não fala língua Necron, né? Eu espero que tu não fale língua Necron, senão tu provavelmente é um alienígena, mas no caso, quando ele convida ali, imagina só, tu tá sentado numa mesa, do teu lado tem um cadáver de um comandante imperial, do outro um esqueleto, e de repente chega esse senhor Necron com uma pompa, com um prato vazio, ele se serve um prato vazio, e ele começa a falar em uma língua que tu nunca ouviu e tu não entende o que ele tá falando. Tudo que tu sabe é que os dois caras que estavam sentados na mesa junto contigo estão mortos. E tipo, ele tá falando e rindo e falando e rindo, e tem aquele guarda-costas gigante olhando a tua reação, e qualquer passo em falso que tu dá, aquele guarda-costas gigante vai te matar. Não é exatamente um jantar assim, tipo, você queria ser convidado pra isso, mas se as pessoas entendessem a língua dos Necrons, ia ser mais fácil de conversar com ele. E no caso, olha o modelo, cara, não sei quem fez essa pintura aqui, mas parabéns, que modelos incríveis do Zandrek e Oberon. Parabéns pra esse cara que pintou isso aqui, sensacional. Então tá aí, né, um comandante Necron, gente finíssima, pena que mal compreendido, literalmente, mas ele ainda acha que tá vivo, ele ainda acha que tá tudo normal, e ele dá cada bola fora. Esse cara é gente fina, gente finíssima, nada contra esse comandante específico. Se, né, o Rei Silencioso um dia não tiver mais, e é esse tipo de comandante que os Necron vão ter, eles vão ficar defendendo cada um o seu quadrado, não vão se unir e destruir todo mundo. Então, né, dos males, o menor, no caso do Zandrek e seu guarda-costas Oberon, muito legal. Acho que um dia eu tenho que fazer um vídeo mais específico delas, mas achei interessante trazer aqui para te saber quem são alguns dos comandantes mais legais dos Necron. E, por último, né, não seriam histórias do caos se a gente não falasse dos Astartes do caos, e hoje a nossa história vai por ralo abaixo, né, não no sentido literal, é no sentido de pros servidores de Nurgle. A bordo de uma das naves da Praga, um comandante de Nurgle é desafiado por outro. No caso, um Warlord ali, um líder de uma Warband, foi desafiado por um aspirante a líder de Warband. E quando alguém faz isso, é um duelo até a morte. Então, no centro ali do templo de Nurgle, um local cheio de cultistas ao redor, que estavam cantando preces e louvores ao deus da praga, estava o Warlord de Nurgle, e aí começou a se aproximar o desafiante. O desafiante veio contando os passos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aí ele parava e fazia uma oração para Nurgle. Depois de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí ele parava e fazia uma oração para Nurgle. Por quê? Porque ele era um fiel devoto
a Nurgle, o número de Nurgle é 7, então ele estava cheio das superstições, um monte de prece de Nurgle, um monte de símbolos de Nurgle, um monte de coisa de Nurgle, e ele fazia essas orações, e ele trazia na mão uma imensa foice de energia, e aí ele foi enfrentar então o comandante da Lê. Rapidamente ele deu um surto de adrenalina e ele enfincou uma foiçada na perna do comandante. O comandante perdeu um pouco o equilíbrio, ele usou a parte de trás da foice para jogar a arma de energia do comandante para cima, ele conseguiu jogá-la um pouco para cima, ele puxou a foice de novo, acertando o seu braço, fazendo o comandante soltar a arma de energia, porque ele cortou quase todos os dedos ali em cima, tipo, ele fez um corte rasgando para baixo do braço, ó. Depois ele começou a enfincar no peito do comandante, arrancando a armadura. 3, 4, 5, ele arrancou a armadura. Depois ele fez um sexto ataque que jorrou sangue, víscera pra tudo quanto é lado, abrindo a cavidade do peito. E aí ele fez o sétimo e o golpe final, fazendo um arco com a foice. Ele enfincou por baixo daquela abertura que ele quebrou nas costelas do comandante e enfincou profundamente, penetrando os dois corações, saindo e jorrando ali de dentro um pus escuro e uma coisa horrível. E o comandante caiu para trás. E aí esse aspirante a novo comandante virou as costas pro corpo caído no chão e deu um louvor pro Deus da Praga, e o pessoal ali que tava olhando ficou em silêncio, não se falava um ah, e o aspirante ali começou a levantar os braços e gritar, e aí o pessoal começou a fazer uma fervura Nurgle, tipo, começou um cantarolar, uma glorificar o nome de Nurgle, umas coisinhas de fanático religioso. E ali, o aspirante se achou: eu sirvo ao Deus da Praga, eu o sigo e sou o seu servo mais fiel, eu cumpro todas as normas de Nurgle. De repente, ele se toca. Não é pra ele que o pessoal tá ali efervescendo e cantando, e sim pro comandante que tá atrás dele. Olhos começaram a surgir em lugares que não deveriam ter olhos. O corpo do comandante começou a crescer e ele começou a se levantar em um tamanho enorme. E quando o aspirante se deu conta e se virou, o comandante estava gigantesco. Ele segurou o aspirante com uma mão, conseguindo pagar o corpo dele, tipo, com uma mão só, aumentada de tamanho, inchada, e a outra no braço. Ele desarmou o cara, tipo, ele arrancou o braço fora, e aí ele começou a falar: você acha que seguir o Deus da Praga, o grande avô, é rezar e contar? E ele começou a esmagar com o braço o corpo do aspirante, quebrando a armadura, os ossos. E aí ele pega com uma mão, tipo, por cima embaixo dos braços, logo acima, tipo, um pouquinho abaixo do pescoço, e a outra segurando ele ali no meio da barriga. E ele fala: não! Ele levanta ele no ar e rasga o cara no meio. Ele diz: seguir o grande avô é cumprir a sua missão, é espalhar os seus presentes, e isso ninguém fará mais do que eu. E todo mundo ali louvando a Nurgle enquanto ele tá ali, tipo, jorrado no sangue daquele aspirante que ele cortou no meio e destruiu. E ele virou e ascendeu a uma forma demoníaca imensa. Um novo príncipe demônio que vai seguir o Deus da Praga e trazer os seus presentes aos mortais. O caos escreve torto por linhas mais tortas ainda. E falando nos nossos queridos, né? Porque não vou terminar sem falar dos melhores Astartes de todos, os Night Lords. Meus amigos, tem uma história engraçada dos Night Lords, onde depois de
7.000, aliás, mais que quase 8.000 anos presos no imaterial. Uma nave sai do imaterial, uma nave dos Night Lords. Os Night Lords saíram finalmente depois de ficarem presos no imaterial. Eles não sabiam quanto tempo, porque do outro lado, um dia, um ano, um século é bem parecido. É difícil saber, o tempo não significa muita coisa do outro lado. E durante uma viagem, eles ficaram presos por uma falha e acabaram saindo agora no milênio 41. Então, o comandante da nave fez o que era sensato, porque eles não sabiam onde é que eles estavam, quem eles eram, o que tinha acontecido, nada, eles tinham zero informação. Ele precisava colher informação, então o que eles fizeram para colher informação? Eles acharam uma nave civil, eles invadiram uma nave civil e começaram a fazer o que os Night Lords fazem melhor. Perguntaram com carinho? Sim, o comandante pegou um tripulante da nave, levantou ele, levantou com o braço pra cima, assim, o cara tá uns 4 metros de altura, mais ou menos, do chão. E aí, ativando, né, o seu grita-voz, porque, eles têm um negócio no rosto que faz a voz ficar ensurdecedora. Ele gritou pro cara: que ano nós estamos? E o cara falou: nós estamos no ano 748. E aí o Night Lord diz: milênio 32, né? E o cara que tava, morrendo de medo, olhou, o que ele tá falando? Parece que o medo sumiu do cara, ele tava olhando só com uma espécie de confusão. E aí o Night Lord dá uma apertadinha nele, né? Com carinho. E diz: milênio 32, né? E o cara fala: não, senhor, milênio 41. Aí o Night Lord fica puto e termina de apertar. E ele: não! Eles perderam 7.000 anos do outro lado. Por quê? O imaterial é um perigo, cara. É um perigo total. Tu viajar do outro lado. Desculpa, 9 anos, né? Eu errei. A matemática foi fraca agora, né? 9.000 anos, só uma coisa básica. Eles estavam num local completamente desconhecido, talvez em território inimigo, talvez em território aliado. O que tá ocorrendo? Eles iriam precisar se adaptar rápido para sobreviver, e eles perceberam que o que eles estavam fazendo, objetivos, tudo foi por água abaixo. O que tá ocorrendo na cabeça dos nossos queridos Night Lords? Não sei, talvez eles apareçam de novo mais pra frente. Vamos ver. Bem, meus amigos, era isso. Hoje é um vídeo mais curto das histórias aos pouquinhos, de tanto do Belisário, coisas relacionadas a algum tipo de heresia. Então eu trago aqui pra vocês porque acho divertido. Como eu disse, não daria pra fazer um vídeo só dessas coisas, mas são histórias bem pequenas e dá pra entender sem um vídeo muito longo de cada uma delas. Tudo de bom, meus amigos. Vejo vocês na próxima. E lembrem-se, na escuridão, os senhores da noite estão.